Caros alunos, bom dia! Estamos aqui para a nossa primeira aula de Farmacotécnica 2 no semestre 2020.2. Então, como nós mostramos na estrutura da disciplina, que nós temos formas farmacêuticas sólidas, formas farmacêuticas líquidas e formas semissólidas, nós iniciamos pelas formas de pó, né? Já dando as boas-vindas, continuando o que a gente falou na aula de revisão, né? E vamos começar porque esse negócio é longo, né? Pode ser cansativo. Recomendo que vocês assistam com diversas pausas, retornem, anotem algumas dúvidas para quando a gente fizer o nosso encontro, vocês tenham tudo isso bem registrado para que a gente possa fazer os esclarecimentos necessários. É, infelizmente, a forma que nós dispomos para fazer essa interação, né? Então, neste momento de insegurança, nós temos que utilizar a melhor estratégia possível. Então, vamos lá. Como forma de leitura, esse tema está disponível nas seguintes referências nas respectivas páginas, bem como em outras referências nas suas próprias páginas. Tá? Então, Judith Thompson, a partir da página 315. Minha gente, então já começa na 315, que é isso. Isso é pela forma farmacêutica, pela forma como é organizado cada livro. Não tem uma sequência única que resolva. Mas vamos lá. Mostramos aqui alguns exemplos de como é que essas matérias-primas apresentadas na forma de pó se apresentam. Então, quando se fala apenas sacarose, quando se fala açúcar, né, a gente tem que delimitar que tipo de açúcar é. Será que é açúcar de confeiteiro, que ele está misturado com um pouco de amido e ele é finamente dividido para ter esse aspecto, para que ele tenha a sua utilidade nas preparações, né, de bolos, né, fazer o enfeite daquele bolo? Ou para nós do campo farmacêutico, basta que ele se apresente na forma de cristais de maior tamanho, que eu possa empregar no preparo de soluções, ou mesmo na forma de pó, né, diretamente. Pois vejam bem, né, nessas referências, nessas microfotografias retiradas do livro de recipientes farmacêuticos, Handbook de recipientes farmacêuticos, nós podemos notar as diferenças que tem esses cristais de sacarose, e ambos têm o mesmo nome, é sacarose. Um outro exemplo aqui que precisa demonstrar diz respeito a amido. O que é o amido? Tá? O próximo exemplo aqui, o amido. Então, o amido de milho, o amido de trigo, o amido de batata, amido de qualquer procedência, ele vai ter características diferentes uns dos outros. E essas características se expressam em termos de formato, tamanho de partícula, fluidez, umidade, densidade, compactabilidade, que são próprios de cada um deles. Então, quando se chama apenas amido, você não está discriminando qual é a sua procedência, o que é incorreto. O amido mais normalmente empregado nas preparações farmacêuticas é o amido de milho. Tem explicações para isso, um cereal que é produzido em grande quantidade, e para que o mercado consiga ter acesso a isso, acabou se plantando muito o cereal, e as indústrias que fazem o seu beneficiamento serem instalados próximos a essas zonas de grande cultivo. E por isso ele acaba sendo disponibilizado. Ele também tem uma boa qualidade como recipiente farmacêutico. Um outro exemplo aqui, celulose microcristalina. Cara, quando a gente fala apenas celulose, você pode pensar até em papel. Tá? E aí uma vez perguntei numa turma o que é uma celulose microcristalina, a pessoa disse que é o papel picado, né, cortado em pedacinho pequeno. E, bom, dificilmente você teria isso como verdade, porque ao papel, a celulose tem que ser agregada com algum material aglutinante, branqueador, etc., para deixar o papel na forma como ele é. A celulose microcristalina também, ela tem um nome ao qual deve estar associado uma numeração que diz respeito a características sobre tamanho de partícula, né, em tamanho médio, tá, e a quantidade de umidade que ainda pode conter. Vejam que valores podem estar em torno de 5%, 3% ou 1,5%, dependendo do tipo da celulose. E o tamanho da partícula também, 50, 100, 20 micrômetros, 180 micrômetros, tá?
Então essa diferença de tamanho e diferença de umidade vão se refletir na qualidade do produto formulado, na estabilidade do produto formulado. Se você vai utilizar uma celulose como diluente para um produto higroscópico ou que sofra hidrólise, é mais interessante utilizar aquele que tem a menor quantidade de umidade. Ora, mas se você vai utilizar como agente que favoreça a fluidez e a compressibilidade, já é interessante utilizar um que tem uma maior granulometria. Ou seja, a apresentação da celulose tem que ser voltada para a finalidade a que ele se destina. Não é qualquer celulose, não é qualquer amido, não é qualquer sacarose, bem como não é qualquer lactose. A lactose que você tem no mercado farmacêutico, normalmente ela é na forma monohidratada, que se apresenta na forma desses cristais com variedade de tamanhos disponíveis. Mas a lactose a ser utilizada no preparo de preparações inalatórias, contidas em cápsulas gelatinosas duras, por exemplo, ela tem que ser tamanho menor e mais homogêneo do que essa apresentada para função variada. Então eu quero utilizar como diluente de cápsula, essa aqui pode ser suficiente. Mas se eu quiser utilizar, por exemplo, na preparação de comprimidos, a lactose pode se apresentar na forma de spray dried, né? Ela foi seca através de uma determinada técnica, né? Que a evaporação é feita de maneira rápida, e o material toma a forma da gota. Ora, neste formato esférico ou mais arredondado do que este, ela tem maior fluidez, porque tem menos atrito entre as partículas, o material flui com mais facilidade, e tem maior compressibilidade, porque ao ser submetida a uma pressão durante a compressão, as superfícies deformam e se unem melhor entre uma partícula e outra. Então essas características se tornam essenciais na hora de você fazer as escolhas. Então, só chamar lactose não é suficiente. Mas vamos continuar vendo aqui alguns outros exemplos. O estearato de magnésio ele se apresenta com um outro formato distinto das partículas anteriores, porque ela já é de tamanho menor para servir ao propósito de lubrificação, ficar entre as partículas e fluir, conseguir sair do meio interno das partículas e se posicionar na parte externa, entre as partículas e a superfície das máquinas, onde não deve aquele pó ficar aderido. Então, acaba sendo necessário ele ter essa aparência de um tamanho, um formato cristalino muito pequeno, tá? E que tem essa característica para aquelas formas farmacêuticas onde eles venham a ser empregados. Olha um outro exemplo que distingue demais dos anteriores. Mentol, um material cristalino apresentado em tamanho enorme. Veja que essa barrinha de referência de tamanho aqui é 5 milímetros. Olha a variedade de tamanho. Então, se você quer fazer um produto que tenha mentol na sua composição, você olha para ele e diz, primeira coisa, eu tenho que triturar. Já no estearato de magnésio você não precisa. Tá? No amido, você só precisaria em grande quantidade para remover alguma eventual impureza que tenha presente, ou se ele foi mal armazenado, que houve a formação de grumos. Tá? Mas, no geral, olha só, o que já foi visto antes e compara com o que está sendo mostrado agora. Um tamanho extremamente grande. Não tem cabimento se pensar na formulação de um talco contendo mentol, se você não triturar o mentol. Ele é muito grande e ficaria um material arenoso, desagradável para ser aplicado sobre a pele. Vamos ver aqui um outro exemplo. Olha só o carbonato de cálcio. Numa ampliação de 600 vezes, ele se mostra como se fosse um pozinho muito finamente dividido, até menor do que o estearato de magnésio, lembra como foi mostrado anteriormente, mas com uma ampliação um pouco maior, 4 vezes mais do que essa, que daria 2.400 vezes de ampliação, você já percebe que tem uma estrutura superficial como de agulhas. Então, esses cristais de carbonato de cálcio, ele tem uma muito grande coesividade, eles se unem uns aos outros com muita facilidade e faz com que ele tenha muito pouca fluidez.
característica muito importante na hora que você tiver de transportar este sólido de um local ao outro. Como assim? Se eu botar isso dentro de um saco e carregar, não pode? Pode. Mas na hora que você tem que fluir para encher uma matriz para fazer um comprimido, ou tem que fluir para o enchimento correto das cápsulas, essa matéria-prima oferece uma muito grande dificuldade. Vamos a outros exemplos. Olha a glibenclamida, como é que ela pode se apresentar no mercado farmacêutico. A exemplo disso, nós temos diversos outros. O paracetamol se apresenta como flóculos ou como cristais de outra natureza e que tem como diferença fluidez e compressibilidade diferentes entre si. Neste caso, eu não só tenho fluidez diferente, como tenho velocidade de dissolução diferente, porque o tamanho das partículas se torna muito grandes. Então, partícula grande acaba dissolvendo de maneira mais lenta do que as partículas apresentadas de tamanho menor. Então, aqui já não é do livro de recipientes, é de um artigo publicado na Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas em 2018, destes autores, Neri e outros colaboradores. Esta já é uma fotografia retirada aqui mesmo no laboratório, no microscópio, onde você mostra uma matéria-prima metoxisaleno, formato de cristal acicular, antes e depois de submetida a uma trituração. Então, quando você reconhece que a matéria-prima vai ser utilizada numa formulação que exige o tamanho pequeno, você teria então a necessidade de submeter isso a uma trituração. Mas uma etapa prévia é você fazer esse reconhecimento. Então a gente chama a atenção de que nem sempre é necessário fazer a trituração e a tamização. Isso não tem que ser uma coisa automática. A decisão da utilização das operações vai partir de reconhecer. Imagine o que você estaria perdendo de tempo ao tentar triturar o carbonato de cálcio, tá? O amido. Então, tamizar pode ser necessário no sentido de você separar algum material de tamanho maior ou às vezes até de tamanho menor do que o desejado. Então, cada caso deve ser bem avaliado antes de chegar e dizer assim: opa, recebi um pó, tem que triturar. Opa, recebi um pó, tem que tamizar. Calma. A manipulação de medicamento nem sempre permite ou tem necessidade de que você faça essas operações. Elas são importantes, mas quando realizadas no momento certo para as necessidades corretas. Vamos então iniciar. Nossa aula de pó, ela compreende inicialmente a definição, quais são os objetivos da nossa aula, quais são as vantagens e desvantagens da utilização dessa formulação, como é que ele se classifica, de que maneira a gente pode caracterizar a qualidade e de que maneira interferir nessa qualidade, bem como fazer processamento dos pós, que normalmente compreende o processo de mistura desses pós. Como é que a gente mistura isso? Tá? Então vamos lá, de maneira resumida. Pós se caracterizam por 4 coisas principais. O seu tamanho, que podem ser classificadas, como é que eu classifico o tamanho, como é que eu escolho esse tamanho uma vez que eu classifiquei, e de que maneira eu posso fazer a exclusão de tamanho, ou tamanho grande ou de tamanho pequeno, para utilizar o tamanho intermediário. Como é que se faz isso? Ou ainda, no que se refere à fluidez, como é que eu posso medir essa fluidez? De que maneira eu posso modificar a fluidez para adequar às minhas necessidades? Isso sempre está presente porque não é comum eu pegar a matéria-prima e utilizá-la da forma que está. Tá? Isso não significa que eu tenha obrigatoriamente que triturar e tamizar. Volto a dizer, quando a gente fala aqui de tamanho, você pode fazer a classificação granulométrica e escolher qual o tamanho que você pretende utilizar, excluindo aqueles que não precisam. Então, se você tem que escolher e tem que excluir, você iria tamizar. Caso contrário, nem você iria modificar o tamanho, muito menos fazer a exclusão, nem classificação, nem escolha. Usa o que está. No caso da fluidez, você observa o exemplo que eu dei sobre o carbonato de cálcio, que ele tem péssima fluidez. Isso porque eu consegui medir. Mas de que forma eu poderia modificar essa fluidez para adequar às necessidades da minha formulação? Claro, no que se refere à fluidez, o que vem à mente logo em primeiro lugar é a utilização de deslizante. Mas existem outras formas de você modificar esta fluidez. E vamos então aprender quais são. No que se refere à mistura, você pode fazer uma mistura pura e simplesmente por tamboramento.
Você pode fazer uma mistura através de diluição geométrica e fazer a mistura de 2 ou mais sólidos ao fazer a trituração de todos eles de maneira concomitante. Ter muito cuidado quanto a isso, porque se existir algum risco de interação entre esses componentes, ao realizar a trituração concomitante, com certeza a interação vai existir. Como, por exemplo, a formação de mistura eutética de mentol e cânfora, timol e mentol, timol, etc. Você obtém muito claramente se você coloca os dois juntos e tritura. Se você fizer a mistura simples de cada um com o talco, por exemplo, ou com o amido, e depois misturar as duas partes, amido com talco, amido com cânfora, não vai ocorrer a formação de mistura eutética. Tá? Mas se fizer através dessa técnica, triturar mentol com cânfora juntos, você obtém uma mistura líquida e não mais sólida. Mas vamos observar cada um no momento correto. E quanto à forma, como é que se classificam os pós? Você tem um pó simples, você tem um pó composto e pode ter as formas derivadas dela. O pó simples nada mais é do que ele sozinho. Amido é um pó simples. Mentol é um pó simples. Carbonato de cálcio é um pó simples. Na hora que você bota talco com mentol, você já tem um pó composto, porque você tem mais de um componente naquela mistura. E formas derivadas. O que eu teria como forma farmacêutica derivada dos pós? Grânulo, cápsula, comprimido, tudo são formas derivadas dos pós, até porque se apresenta com uma maior variedade de matéria-prima, né? Se apresenta como forma de pó. Vamos lá. Pós, então, são mistura íntima de fármacos, e essa definição é do ponto de vista farmacêutico, porque o pó pode nem ser mistura, pode ser cada um separadamente. Então, mistura íntima de fármacos secos finamente divididos e ou substâncias químicas que podem ser destinadas a uso interno ou externo. Ora, mais de 70% das matérias-primas de uso farmacêutico são apresentadas na forma de pó. São mais estáveis, são mais fáceis de transportar, guardar, utilizar, estão concentradas. Quando você tem uma forma líquida, a maior parte das vezes ela está na forma de uma solução. Né? Se você quebrar o frasco de uma forma líquida, aquele ali está perdido. O do apresentado na forma sólida não vai estar necessariamente perdido. Tem que verificar a condição em que foi quebrado, por quanto tempo, como é que está a exposição disso. Tá? Então não é uma situação que é perda total de maneira automática. Já na forma apresentada como líquido, está perdido sim. Pó também constitui forma de apresentação do produto farmacêutico ou de cosmético. Tá? Então você tem o produto já pronto, apresentado como pó, pó a granel, pó dividido, e no cosmético você tem um pó misturado com pigmento para você fazer a aplicação na pele. Então, tudo isso é também chamado de pó. Quais são nossos objetivos, então? Compreender os pós como matéria-prima e como produto farmacêutico, procurando caracterizar e interferir na qualidade dessa apresentação. Quais as vantagens que ele tem? Ora, eu posso apresentar um produto na forma de pó quando a droga a ser utilizada, quando o fármaco que você tem que utilizar, tem que ser administrado em grandes doses. Isso está cada vez mais raro de acontecer, porque os nossos fármacos têm ficado cada vez mais potentes e empregados em doses cada vez menores. Haja visto que você tem hoje a variedade de hormônios em que a dose é dada em microgramas, vitamina D em microgramas, mas ainda temos vitaminas como a vitamina C, que é dada em grandes doses, 500 miligramas, 1 grama, 2 gramas até de vitamina C. Okay? Então, quando isso é administrado em grande dose, e você teria dificuldade em estar fazendo a forma farmacêutica sólida correspondente a um comprimido ou uma cápsula, pode ser apresentado na forma de pó. Existem associações utilizadas em nutrição, por exemplo, em que o teu produto é apresentado como uma mistura de vitaminas, aminoácidos, eletrólitos em sachês, ou seja, apresentado como forma sólida, para ser diluída ou dissolvida num líquido e ser tomado. Então, a dose elevada permite que isso seja feito. Glicosamina com condroitina também são outro exemplo em que a dose é relativamente elevada,
apresentado em sachê, e o paciente, no momento do uso, dissolve aquele material em água. Tá? Bom, uma outra vantagem é que quando o pó está apresentado de uma forma dividida, ele tem uma dosagem que é precisa, exata, é correta em cada tomada. Ora, quando eu comento a respeito dos sachês de glicosamina condroitina, isso significa que eu estou apresentando os pós de uma maneira já dividida. É um pó composto, porque não está apenas ali um sólido, um ativo, nenhum só recipiente. Então tem uma mistura de componentes, então é chamado pó composto, e se apresenta já dividido na dose que precisa ser tomada. É uma outra vantagem. Bom, apresentado na forma de pó, significa que ele já está desagregado, estão partículas soltas. Como consequência, apresentado na forma de pó, ele tem uma absorção e um início de efeito mais rápido do que se aquele mesmo fármaco for tomado na forma de comprimido ou na forma de cápsula. Por quê? Na forma de comprimido, ele primeiro teria que sofrer uma ou duas desagregações, dependendo se ele tivesse sido formulado com granulação prévia à compressão ou se foi feito por compressão direta. Então, numa compressão direta, ele teria que primeiro sofrer uma desagregação, se transformando em pó, para depois ser dissolvido e absorvido. Se tiver feito por granulação, via úmida ou via seca, ele desagrega em grânulos, depois desagrega em pó, para depois ser submetido a uma dissolução e absorção. O que é mais demorado do que você já ter o pó prontamente para poder fazer a dissolução e absorção. Na cápsula, você primeiro tem que abrir a cápsula. Então, ao ingerir a cápsula inteira e chegar em contato com o suco gástrico, né, se não for uma cápsula gastroresistente, ela necessitaria primeiro, submetida àquele meio ácido, líquido, temperatura, ele sofreu uma abertura, né, um dos polos abrir, liberar o conteúdo para que pudesse ser então dissolvido e absorvido. Tá? Então tudo isso tem uma demora. Quando apresentado em pó, já comentei antes, a estabilidade física, química e microbiológica é maior do que nas preparações líquidas correspondentes, contendo o mesmo fármaco. Mas tudo quanto é moeda tem duas faces, então além das vantagens, você tem também que olhar as desvantagens que teria o produto. Imagine só você ter que transportar pó quando ele não está dividido. Se ele estiver dividido, está ótimo, você carrega aquele sachê, aquele envelope, aquela apresentação em que você vai utilizar num determinado momento. Mas se ele estiver a granel, portanto não dividido, ele passa a ser uma coisa mais inconveniente, volumosa. Inconveniência semelhante até do que nas formas farmacêuticas líquidas. Tá? Então, quando ocorre isso, ele é uma desvantagem. Quando o pó também não está dividido, um possível erro que se tem é na tomada dessa dose. Tá? É claro que você só faz trabalhar um pó não dividido quando este erro de dose não for problema para o paciente. Ou seja, aquele produto que está sendo tomado tem um índice terapêutico muito elevado. Não é um índice terapêutico estreito. Tá? Então, os erros que pode eventualmente ter na dose não implicariam como consequência para a saúde do indivíduo. Por exemplo, talco. Você vai aplicar talco. O que você tem como relação ali para a aplicação é o quanto você quer desperdiçar e qual é a área, qual a extensão da área em que você quer aplicar aquele talco. Você não tem que ter uma dose específica. Então, o erro de dosificação, por conta da medida, nem existe. Tá? Então, veja que o que é colocado aqui como desvantagem não necessariamente tem que ser aplicado a todas as situações. Uma outra desvantagem aqui, por exemplo, é que, apresentado na forma de pó, dificilmente você consegue mascarar o sabor. Está sendo colocado aqui como dificilmente porque a tecnologia avança. E não faz muito tempo que uma indústria alemã desenvolveu equipamento para conseguir realizar o revestimento de pó. O que antigamente se falava apenas em fazer o revestimento de comprimidos ou até o revestimento de cápsulas, hoje já se fala em revestimento de pó. Cada partícula sólida recebeu uma capa de um material de menor solubilidade
para fazer a proteção contra agressões atmosféricas, como de oxigênio, e bem como você evitar a percepção do sabor desagradável de determinadas substâncias químicas. Então ela pode ser utilizada também para fazer isso, para fazer o mascaramento do sabor dos pós. Mas é claro, você não vai fazer isso para toda e qualquer substância, porque é uma tecnologia que não é barata e você não utiliza para tratar insumos ativos de baixo preço. Tá? Então imagine, eu vou tratar disso sobre o praziquantel. O sabor é horrível da matéria-prima, muito ruim, mas ele é muito barato. É usado para doença negligenciada. Se a doença é negligenciada, a matéria-prima é barata, eu não vou elevar custo dela. Então, isso é uma decisão própria da indústria que, mesmo tendo a tecnologia à disposição, o emprego dela iria encarecer tanto que tornaria menos viável ainda o tratamento de doenças negligenciadas. Esse é apenas um exemplo. Vamos continuando aqui. Quando a gente fala da classificação dos pós para uso farmacêutico, a gente teria que dizer que eles se apresentam como pó simples ou pó composto. Então, já comentamos a respeito disso. O pó simples é aquele que a própria substância já compõe aquela forma farmacêutica. Ela sozinha, sem precisar de adjuvante, sem precisar de recipiente nenhum. Ele sozinho já é o produto. Ao passo que o pó composto, você tem mistura de 2 ou mais componentes, ativos e inativos, na composição daquele pó. Então, o simples é o simples, o composto é o composto, o simples é um só e o composto é mais de um. Como é que se apresentam? Na forma dosada, ou seja, eu já dividi nas doses que vão ser utilizadas, ou se apresenta a granel, ou seja, não dividir em dose. Por quê? Porque deixo a cargo do usuário, do paciente, do acompanhante do paciente, a administração da dose, a medida dessa dose. Então, aqui embaixo, nós estamos vendo aqui um exemplo. O talco é apresentado a granel. Ele não é dividido. Já esta ampola, estas ampolas que estão aqui apresentadas, elas estão na forma dividida, dosada, estão na quantidade que vão ser utilizadas. Esta cápsula está contendo um pó dividido. E normalmente isso aqui é um pó composto. Normalmente, a maior parte das vezes, isso aqui é um pó simples, mas precisa ser verificado a composição do produto, que pode também ser uma mistura. Enquanto que o talco, tá, ele é um pó composto, a não ser que você tenha apenas talco naquela composição, que atualmente não se faz mais. A maior parte das vezes o talco hoje em dia está vindo com amido, com essência e algum outro adjuvante naquela preparação. Então o talco tem vindo na forma composta, o que antigamente era só talco puro e simples, né? Era simples realmente, hoje em dia ele é um pó composto. Quanto à via de administração, eu posso administrar pó pela via oral, tá? Muito cuidado, porque isso pode ser diretamente causa de engasgo. Então, se você pegar o pó e preliminarmente dissolver ou suspender num veículo líquido, você vai administrar com muito mais segurança do que utilizar o pó diretamente pela via oral. Pode ser administrado pela via nasal. Estamos falando aqui de medicamento, minha gente, não vamos pensar em besteira. Então, pela via nasal, aqui está um exemplo, que na verdade não é nem pelo nariz, é pela boca que você vai fazer. Né? É uma instilação do produto, você aspira e vai fazer uma administração para o pulmão, uma via inalatória, mas pela boca. Pode ser administrado pela via nasal? Sim, pode. Tá? Mas essa aqui não. Tá? A forma de pó pode ser administrada pela via parenteral. Está aqui o exemplo de frasco ampola em que você primeiro dissolve ou suspende antes de fazer a administração. Como pode ser para uso externo, como uma administração pela via vaginal, em mucosa. Como pode ser para via tópica, tá? Como aqui é apresentado o talco como exemplo. Mas só pode ser isso? Não pode administrar por nenhuma outra via? Imagine você aplicar um talco pela via, um pó pela via oftálmica,
o quanto não vai ser desagradável para o indivíduo. É possível você administrar um pó na via externa, no couro cabeludo. Tá? Vai dar um trabalho enorme você remover aquele pó depois de aplicado. Mas é possível. Tá? Então não está aqui contemplando todas as vias em que você pode fazer a administração. São as principais vias em que se administra a forma de pó. Vamos pensar nos seguintes exemplos e na sua classificação. Olhe os nomes bonitinhos com bastante cuidado e tentem classificar como simples ou composto, apresentado de maneira dosada ou a granel. Tá? Então, vemos aqui os dois primeiros exemplos que eu já comento a resposta. Os outros eu deixo para a gente discutir posteriormente quando vocês mesmos responderem. Se o nome já está dizendo ali talco mentolado, já está muito claro a especificação de que ele tem pelo menos dois compostos, duas substâncias. Então ele não é simples, ele é composto. E é até possível que junto do talco e do mentol, se tenha colocado amido, se tenha colocado um aerosil para deixar o material mais seco, se tenha colocado uma outra essência para melhorar o cheiro que não fique apenas o do mentol. Tá? Então é talco composto apenas por eles dois. No segundo exemplo, ampola contendo 1 grama de ceftriaxona sódica. Este é um exemplo de um material que não possui excipiente, é só o fármaco naquela quantidade. O diluente para administração por via intramuscular pode ser uma solução contendo um anestésico. Pode ser apenas a água, mas a ampola que contém o pó contém apenas o princípio ativo. Portanto, ele é um pó simples. Interessante. Ele está simples e dosado. Ao passo que o talco colocado ali em cima, ele está apresentado de uma forma composta e a granel. Você não vai ter um sachê contendo 1 grama de talco para aplicar nos pés. Um para um pé direito e outro para o pé esquerdo. O talco vai estar apresentado naquele frasco maior, com uma tampa contendo uns orifícios para facilitar a administração, né, no local onde você precisa. Os demais exemplos, por favor, pensem a respeito. 500 mg de carbonato de cálcio colocado em cápsula dura. E em seguida, 500 mg contendo vitamina D3, também colocado em cápsula dura. E como é que é o pó compacto para fazer uso na maquiagem? É simples, composto, dosado a granel. Tá? Pensem sobre isso e deixem para a gente discutir adiante quando vocês chegarem às devidas conclusões. Uma outra coisa também que se faz com os pós é fazer a sua classificação. Né? Então não estamos falando aqui de aluno nem de professor, se é grosso, se é fino, se é finíssimo, não, estamos falando de pó. A classificação segundo a Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, que é a que está em vigor, ela classifica da seguinte maneira: o pó denominado grosso. Opa, vamos antes. Antigamente, as farmacopeias classificavam também com muito grosso. O muito grosso ele tinha essa classificação que está aí mostrada de maneira em cinza. Mas atualmente, a Farmacopeia 6ª edição só classifica de grosso em diante. Tá? Então, por isso que ele está em escuro. A primeira parte está apenas como história. Então, vamos lá. Pó grosso. Menor do que 1.700 micrômetros. Significa dizer que para eu possa fazer a classificação, eu tenho que utilizar um tamiz com malha de 1.700 e todo o pó tem que passar por ele. E 40% dele, no máximo, vai atravessar um tamiz com malha de 355 micrômetros. Veja, a quantidade de pó fino presente tem um limite de 40% e o tamanho deste pó tem que ser menor do que 355 micrômetros. Então, para que eu possa fazer essa classificação, eu teria que pesar a minha amostra, colocar ele no primeiro tamiz, embaixo do primeiro tamiz um segundo, tá? Então o primeiro de 1.700 e o segundo de 355, e submeter à tamização. E como resultado, eu teria que todo o pó atravessar o primeiro e a quantidade que atravessa o segundo corresponder a, no máximo, 40% do pó que foi pesado inicialmente. Tá?
Então, no moderadamente grosso eu utilizo um outro conjunto de tamizes, no pó semifino outro conjunto de tamizes, e passo que no fino e no finíssimo eu vou utilizar apenas um tamiz para fazer a classificação. Então, no pó fino, todo ele tem que atravessar a malha de 180 e no pó finíssimo, todo ele tem que atravessar a malha de 125 micrômetros, tornando-se aqui então um pó impalpável e que você pode utilizar como talco. Então, o talco tem que se apresentar dessa maneira, finíssimo. Então, lá no início, quando eu comentei a respeito da necessidade de trituração do mentol, aqui já está definido qual é o tamanho que eu tenho que atingir durante aquela trituração. Ele tem que ficar menor do que isso, para que a mistura dele com o talco possa mantê-lo finíssimo e não ter sensação de arenosidade quando utilizado. Tá? Então é bem interessante essa situação, porque você vê como e até quando realizar determinada operação. Uma outra classificação que se faz, né, e agora não é mais seguindo a classificação descrita na farmacopeia brasileira, é fazer a determinação do tamanho médio. Isso aqui não determina o tamanho médio. Tá? Então, como é que você determina o tamanho médio de partículas sólidas? Através de técnicas diversas aplicadas a diferentes situações. Uma que é muito comum no campo farmacêutico, agrícola, de construção civil, né? Então a variedade grande de aplicação é a distribuição granulométrica de pós. Você utilizar tamizes empilhados, como aqui está representado, e eles se apresentam com tamanhos desde 40 até 9.500 micrômetros, ou seja, 9,5 milímetros, uma abertura enorme. Do ponto de vista de geologia, agronomia e construção civil, engenharia civil, esse tamanho maior é maior ainda do que ele. Tá? Porque você vai estar medindo qual é o tamanho desta pedra, qual é o tamanho deste talo, qual é o tamanho disso, aquilo, outro. Tá? Então, pode utilizar malhas ainda maiores do que essa. Mas, do ponto de vista farmacêutico, é mais restrito. Percebam aqui que o tamanho maior descrito antigamente em farmacopeia é de 2,3 milímetros. Aqui mesmo no laboratório nós temos uma malha maior, de maior abertura, a de 2 milímetros e a menor de 180 micrômetros. Então, para fazer a distribuição granulométrica, você coloca os tamizes empilhados e, é claro, lógico, óbvio, a abertura maior em cima e as intermediárias e a menor abertura embaixo. Eu saliento isso porque eu já vi, pasmem, a situação em que foi montada ao contrário. O menor tamiz, o tamiz de menor abertura lá em cima. Ou seja, vai ficar praticamente tudo nele. Tá? Então, a ordem ela é importante, ela é essencial para você fazer a avaliação dessa distribuição granulométrica. Mais adiante a gente mostra um exemplo de que maneira isso é feito. Pode-se também fazer através de avaliação microscópica. Você suspende aquele pó no meio onde ele não seja solúvel, coloca montado entre lâmina e lamínula, observa ao microscópio, faz o registro fotográfico daquilo que você observou e você utiliza softwares, inclusive gratuitos como o ImageJ, para você fazer medida do tamanho dessas partículas. Requisita que elas estejam separadas, porque se estiver aglomerado, você vai medir o tamanho de um grumo, de um aglomerado de partícula, e não o tamanho das partículas individuais. Para tornar esse processo um pouco mais automático, né, você pode submeter à utilização de equipamento que, através da difração da luz aplicada sobre determinada amostra que esteja passando no caminho dessa luz, o equipamento medir qual o tamanho dela. Então, no trajeto em que se utiliza várias partículas enfileiradas, okay, suspensas numa atmosfera, você conseguiria fazer a medida de várias partículas e a partir daí determinar qual seria o tamanho médio dela. Isso aqui tem sido muito utilizado na classificação de áreas limpas de indústrias farmacêuticas. Então o equipamento já faz a captura e a medida da amostra do ar que está naquele ambiente, definindo assim qual é o número e tamanho médio das partículas que estão em suspensão.
Pode-se utilizar também hologramas a laser, né, que vai reproduzir aquela amostra em determinado tamanho maior para que se favoreça a visualização. Ou ainda, através de uma técnica, né, que você deixa este amostra de pó sedimentar no meio líquido, e a velocidade de sedimentação está diretamente relacionada ao tamanho da partícula. Então, partícula maior sedimenta mais rápido que as partículas menores. Então, isso está presente na chamada lei de Stokes, que a gente costuma trabalhar muito com ela em emulsões e suspensões. Quanto maior o tamanho da partícula dispersa, maior a velocidade de sedimentação. E ainda, do ponto de vista farmacêutico, também se utiliza um impactor de cascata que nós passamos a apresentar um pouco mais detalhadamente aqui. Este impactor de cascata, ele é o empilhamento de diversos dispositivos que possui aberturas diferentes entre um e outro, através do qual a amostra é colocada junto com a passagem de ar. Aqui nós temos uma ampliação do que acontece num determinado momento. Se você tem as partículas sendo carreadas pelo ar, elas vão estar em suspensão e quando passam por essa abertura, eles sofrem um impacto na placa coletora. Esse impacto não é para quebrar as partículas, porque o fluxo de ar não é suficiente para promover essa quebra, apenas para promover a suspensão. E o dimensionamento dessa abertura é para permitir que o tipo de fluxo seja suficientemente laminar para que elas permaneçam em suspensão e, ao tocar na placa coletora, fiquem aprisionadas as partículas maiores, deixando as menores em suspensão. Note que ele segue também o princípio da lei de Stokes. As partículas maiores vão ser recolhidas primariamente, vão ser recolhidas no primeiro estágio, mantendo em suspensão aquelas partículas menores que seguem para um estágio posterior. As menores ainda conseguem passar para outro e assim sucessivamente. De tal forma que um equipamento montado com todos estes estágios, 1, 2, 3 até o F, o estágio final, 6, 7, o estágio final número 8, sendo submetido à passagem de ar e à colocação aqui da amostra, permite que nos diferentes estágios você consiga aprisionar partículas de 9 microns ou maiores, no segundo de 5,8 a 9 microns e assim sucessivamente, ficando no estágio 7 as partículas de 0,4 a 0,7 micrômetros. No estágio final é aquilo que conseguir passar da 0,4, mas não necessariamente ela ficaria aprisionada. Portanto, o impactor de cascata tem sua utilização muito grande na avaliação dos pós destinados à inalação, né? A você fazer aquela aplicação para a via pulmonar. Os pós, então, que compõem aquelas cápsulas ou outras formas apresentadas, né? Para fazer a administração por via inalatória, eles têm o seu tamanho de partícula avaliado por um impactor de cascata. A fonte dessa informação é do fabricante do equipamento, Copley Scientific. Agora vamos à nossa determinação do tamanho por distribuição granulométrica, que está mais ao nosso alcance, já que nós dispomos aqui do instrumental, né, o conjunto de tamizes. Isso tem uma aplicação grande desde no campo farmacêutico. Na farmacognosia, por exemplo, onde você fazer a avaliação da qualidade da droga vegetal utilizada no preparo dos extratos. Do ponto de vista farmacotécnico, na avaliação do tamanho das partículas que compõem um granulado, ou mesmo as partículas sólidas que vão entrar na composição dos medicamentos. Tá? Então, eu quero saber o tamanho médio, eu vou pegar uma quantidade de pó, amostra, 50 até 100 gramas, colocar no topo dos tamizes empilhados, começando pelo de maior malha até o de malha menor. Então aqui está sugerindo uma distribuição feita com malhas de 2.000, 1.400, 1.710, etc. Micrômetros. E depois de realizado o processo de tamização, em que toda aquela amostra ficou distribuída,
vai se fazer a medida da quantidade de massa que ficou retida em cada um dos tamizes. Então aqui ao lado está representando um exemplo de uma distribuição granulométrica. Então, supondo que aquela mistura que foi feita, que foi analisada, ela deixou 2 gramas na malha de 2.000 micrômetros, 10 gramas na malha de 1.400 micrômetros e assim sucessivamente. Observando os números que estão aqui representados, ele dá a impressão de uma distribuição do tipo normal, em que você tem do menor e cresce até atingir o máximo e desce novamente aqui para outra extremidade. O que causa a impressão de que o tamanho médio se situe perto dos 500 micrômetros, que é onde está a maior quantidade de massa retida. E o que é que se faz para determinar exatamente quanto é esse tamanho médio? Primeira coisa é o produto, malha vezes massa retida. 2.000 vezes 2 dá 4.000, 1.400 vezes 10 dá 14.000, 1.000 vezes 50 dá 50.000 e assim sucessivamente. Oxa, e o que é que eu vou fazer com este produto massa vezes malha? Soma esses produtos aqui. Para que eu vou somar? Eu vou somar para obter um número e este número obtido eu vou dividir pela soma das massas. Ora, qual foi a minha massa utilizada na minha amostra? Qual foi a massa que ficou retida nos respectivos tamizes, excluindo esse que eu não sei qual o tamanho? Ele ficou menor do que 100, mas qual é o tamanho dele? Não sei. Então eu vou somar cada um desses outros e usar como divisor para esta soma do produto. Como é então o procedimento para fazer essa determinação? Pesar os tamizes vazios. Ora, se eu vou determinar qual é a quantidade que ficou retida em cada um deles, eu preciso saber da massa inicial. Para depois que eu terminar o procedimento, eu pesar ele contendo o material retido e, por diferença, eu saber quanto é que é a quantidade de massa. Ah, mas eu não podia tirar a massa? É difícil, porque tem material que pode ficar aderido. Pode ter material que fica preso dentro da malha. Então é difícil você retirar. É mais simples que você faça a tara, ou seja, pesar cada tamiz vazio, e depois que realizado o procedimento, você pesa novamente para ver, por diferença, qual a quantidade de massa que foi agregado, que ficou aderido, ficou preso, retido naquele tamanho de tamiz. Montar a sequência dos tamizes, pesar a amostra e colocar sobre o tamiz superior, iniciar a tamização, fazendo então a movimentação de separação. Depois disso, pesa cada tamiz contendo a fração da amostra. Por diferença, você encontra qual é a massa. Soma as massas retidas. Multiplica a massa retida pela malha. Soma os produtos massa-malha. Divide a soma pela soma das massas. E aí você tem o tamanho médio das partículas daquela amostra que você analisou. Então nós temos aqui a soma dos produtos, temos aqui a soma das massas, exceto esta, que não faz parte porque eu não tenho o tamanho da partícula, eu só sei que ela passou pelo tamiz de 100. Mas qual é o tamanho? Não sei. Então, ao dividir este número, que é o produto, a soma dos produtos, por este produto, por este número, que é a soma, eu tenho um tamanho médio 567,5. Ou seja, aquilo que a gente supunha anteriormente como sendo algo próximo de 500, se revelou como verdade. Mas próximo quanto? Tá? É 567,5 o tamanho médio dessas partículas. Oba! Temos aqui a oportunidade de exercitar o que foi mostrado anteriormente. Considere os dados ao lado que foram obtidos após a avaliação de um granulado por tamização e determine o seu tamanho médio. Não tem que ser apenas de uma única forma. Tá? Por quê? Porque você pode fazer outras formas de avaliação. Você pode fazer uma avaliação parecida com esta daqui, tá? Representado. Se eu represento a percentagem de pó que está retido nas malhas
com a percentagem. Veja bem, a percentagem de pó retido na malha está representada aqui, ó. Mas se eu pego isto aqui e digo, na malha 2000 eu tenho 0. Na malha 1400 eu tenho 15. 1000 eu tenho 60. Se eu somar o 15 com 60, eu vou estar dizendo aqui que 75 é o peso daquele pó maior do que 1000. Maior ou igual a 1000. Então eu estou mostrando aqui valores acumulados. Se eu fizer o inverso, 100% desse material menos o acumulado, eu posso cruzar os dois gráficos. O gráfico de acumulado e o 100 menos o acumulado, e o ponto onde essas duas retas cruzam representa o tamanho médio das partículas. É uma técnica diferente, mas que representa um valor bem parecido com o valor obtido, né, através da outra técnica. Se vocês consultarem o livro do Ansel, vocês vão encontrar que existe uma outra técnica que também pode ser utilizada, onde, ao invés de ele fazer a multiplicação massa-malha, como eu mostrei anteriormente, ele faz a média das malhas e multiplica pelo valor. Então, 15 gramas não é partícula de tamanho 1400. É partícula que passou de 2000, ou seja, é menor do que 2000 e maior do que 1400. Portanto, lá ele representa que 15 é o tamanho médio entre 1400 e 2000. Então seria 1700. O produto seria 15 vezes 1700, o que deslocaria o tamanho médio para um outro valor. E aí, já que pelas técnicas diferentes produzem resultados diferentes, o que se recomenda é utilize uma técnica para fazer a medida e usar como comparação com outras amostras. Exemplo, eu estou trabalhando na preparação de extrato de aroeira. E dentre as operações que eu preciso fazer, tem coleta, a remoção da casca para ficar com a entrecasca, secagem e trituração. Ora, qual é o tamanho das partículas após a trituração? Então, se eu utilizo uma determinada técnica para fazer a medida uma vez, eu vou ter sempre que utilizar a mesma técnica todas as demais vezes para que eu tenha como comparar uma à outra. Eu não posso submeter uma amostra a uma determinada técnica e a segunda amostra a uma outra técnica, porque eu não teria como estar comparando uma com a outra. Nesse sentido, sugere-se a adoção de uma só técnica para fazer a avaliação do tamanho médio das partículas. Okay? Mas a gente, na hora de estar ensinando, mostrando, tem que mostrar também que existe uma variedade de opções para fazer essa medida. Vamos lá. Como é que eu caracterizo sólidos quanto a outras classificações que ele possui? Por exemplo, no que se refere à relação que aquele pó, aquela partícula sólida tem com a água. Você pode ter uma substância que é de natureza anidra, significa que ela está seca, não possui água na sua composição. Okay? Ela pode estar hidratada. Opa, é diferente isso aí. Uma coisa é anidra, a outra é hidratada. Hidratada significa que ela possui água na sua composição. Ela não está úmida. É diferente também. Aqui se fala da composição do produto. Umidade é aquilo que pode estar agregado ao amido, à celulose, né, ou a diversas outras matérias-primas. Aqui, quando se fala da relação com a água, eu tenho um sólido anidro. Ele é seco. Na estrutura cristalina dele, ele não possui água. Mas, quando a estrutura cristalina daquele sólido possui água, fazendo parte da estrutura cristalina, ele recebe o nome de um sólido hidratado. E na relação da quantidade de água para aquela quantidade de fármaco, ele pode ser monohidratado, sesquihidratado, dihidratado, triidratado, pentahidratado, heptahidratado e assim sucessivamente. Existe no mercado farmacêutico, por exemplo, sulfato ferroso heptahidratado, muito utilizado para você preparar xarope. Existe ele na forma seca, não anidra, é o sulfato ferroso dihidratado, que é usado para a fabricação de comprimidos.
E olhe, uma grande variedade de insumos farmacêuticos existe nessas formas diferentes. Anidro, hidratado e até solvatado. Tenha um cuidado quanto a isso, apesar de não estar aqui representado. Bom, o sólido também pode ser higroscópico. Essa higroscopia é muito mais comum quando ele está numa forma anidra, está numa forma amorfa, do que quando ele está na forma hidratada. Ok? Então, ter bastante cuidado quanto a isso, porque se você tem informação de que o sólido é higroscópico, significa dizer que ele tem afinidade, ele adsorve a umidade, né? Então, se você deixar ele exposto à umidade, ele vai ganhar peso pelo ganho de umidade, esse sólido precisa ser melhor conservado. Experimente deixar a sacarose da sua casa num pote de boca larga, mal fechado, e ver o que dá. Depois de alguns dias ele vai estar hidratado, depois de mais alguns dias ele vai estar liquefazendo, e depois de mais alguns dias ele pode estar mofado. Tá? Porque junto com a umidade do ambiente, alguns micro-organismos vão entrando, e além das formigas, é claro. Então a higroscopia vai problematizar, vai dificultar a estabilidade, né, da matéria-prima durante o armazenamento, exigindo então que as condições de guarda sejam muito bem feitas. Então proteger do calor, proteger da umidade passa a ser muito importante. Sólido deliquescente. O que diabo é isso? Que nome esquisito. Isso não é sólido delinquente. Sólido deliquescente significa que ele interage com a umidade dele, como hidratação, ou do ambiente, e durante uma operação mecânica como uma trituração, ele pode se dissolver nesse próprio líquido que ele já possui ou que ele adsorveu do ambiente. Se você está submetendo, por exemplo, citrato de sódio ou ácido cítrico hidratado a uma secagem, né? Então o meu ácido cítrico está hidratado, eu quero secar, vou botar isso aqui na estufa. Para secar eu tenho que utilizar uma temperatura relativamente alta, né? 100 a 105 graus. O ácido cítrico e o citrato são tão solúveis em água, e a água presente na cristalização do material faz com que a temperatura consiga dissolver o ácido cítrico. Então, ao cabo de alguns minutos sob aquecimento, o que você vai ter é uma solução, não mais o pó. E se você deixa nessa condição, quando você resfria, você não vai ter mais pó. Você tem uma pedra, uma tábua. Tá? Então, é importante também conhecer que característica ele possui, para que você possa submeter as condições corretas de dessecação, trituração daquele pó. Então, um ácido cítrico, por exemplo, o citrato de sódio, ele poderia ser dessecado a vácuo, numa estufa a vácuo, ou colocar sobre agente dessecante, como sílica gel ou ácido sulfúrico, dentro de um dessecador. Se você submeter a um aquecimento, ele tende a se transformar numa solução. O eflorescente. Você tem um cristal bonitinho, tá? E ele se diz como eflorescente quando, deixado no ambiente, ele se transforma por perda de umidade ou por ganho de umidade. Né? O mais comum é pela perda de umidade. É como se ele estivesse crescendo, formando alguns espinhos, e que dá a ele o formato parecido com de uma flor, como se estivesse criando pétalas. Então, esta situação é favorecida pela exposição daquela matéria-prima a um ambiente mais seco. À medida que ele sofre a desidratação, ele vai se transformando numa estrutura, né, física diferente da que ele tinha. E essa mudança pode implicar numa piora da fluidez, por exemplo, já que o tamanho dos pontos, dos espinhos, das arestas que se formam, acaba dificultando a fluidez daquele sólido. Outras duas diz respeito à sua afinidade ou não pela água. É hidrofílico ou hidrofóbico. Aqui não está falando nada a respeito de se é solúvel. O amido, por exemplo, é hidrofílico, mas não é solúvel na água. Celulose é hidrofílico, mas ele não é solúvel na água. Ao passo que
estearato de magnésio, o talco, são pós hidrofóbicos. Ele não gosta de maneira nenhuma da água. Enxofre é hidrofóbico. Exemplo de substâncias que, além de ser hidrofóbicos, são também não molháveis. É importante saber essas características, porque na hora de trabalhar, você vai escolher os recipientes que venham a corrigir algum defeito que eventualmente eles possam ter. Uma outra característica muito importante, também descrita em farmacopeias, todas as farmacopeias classificam os seus insumos, ativos e inativos, quanto à solubilidade, utilizando uma tabela como essa, em que ele especifica o número de partes de solvente relacionados a uma parte de soluto que vai ser dissolvida, que vai ser analisada. Então, quando você encontra um sólido em bis, ele possui a especificação de que ele é muito solúvel num determinado solvente, significa dizer que para eu dissolver 1 grama daquele insumo, eu vou precisar utilizar menos do que 1 mililitro do solvente. Exemplo, sacarose, ele é muito solúvel em água. Significa dizer que eu preciso de menos do que 1 mililitro de água para dissolver 1 grama de sacarose. E assim sucessivamente. Solúvel, eu vou precisar de 10 a 30 partes de solvente para dissolver 1 parte de soluto. Pouco solúvel, eu já precisar de 100 a 1000 partes de solvente para dissolver 1 parte do soluto. Praticamente insolúvel ou insolúvel, precisar de mais do que 10.000 partes de solvente para dissolver 1 parte de soluto. Então, esta tabela é utilizada de modo idêntico em todas as farmacopeias disponíveis no mercado mundial. Americana, britânica, europeia, japonesa, todas usam esse mesmo tipo de definição. Isso é uma das poucas coisas que está harmonizado entre as farmacopeias. Poucas vezes se fala da relação que tem esses insumos com óleo, mas segue semelhante ao anterior, lipofílico ou lipofóbico. Tá? E ainda quanto ao estado cristalino em que eles se apresentam. Se ele não tem arranjo cristalino organizado, ele é denominado diamorfo. E quando existe um arranjo organizado entre uma molécula e outra, tudo arrumadinho, certinho, ele é cristalino. Mas esse aspecto cristalino pode se apresentar de diferentes arranjos. Então se diz que ele tem uma estrutura polimórfica. Tá? Ele pode mudar de uma forma cristalina para outra. É preciso definir qual é o polimorfo, qual é a estrutura cristalina, qual é o arranjo que está sendo utilizado num determinado momento. Uma outra diferença diz se ele é um cristalino anidro, ou se ele é um cristalino hidratado, ou se ele é um cristalino solvatado. Ele vai implicar em mudanças na velocidade com que ele sofre a solubilização. E, portanto, ele implica na biodisponibilidade daquele ativo. Como um exemplo mostrado aqui, ao se comparar os diferentes níveis plasmáticos obtidos com uma suspensão de palmitato de clorofenicol, em que este agente ativo se apresenta com polimorfo A e polimorfo B. Ora, qual é o polimorfo que tem maior biodisponibilidade? Basta observar o gráfico. Tá? Então, se eu vejo que a mistura M, que é 100% de polimorfo A, se dissolve lentamente e é absorvida lentamente, enquanto que o polimorfo L, ou seja, a mistura L é verdade só feita de polimorfo B, e ela tem concentração sérica rapidamente atingida em níveis altos, significa dizer que quem tem maior biodisponibilidade é o polimorfo B. Como consequência, isso é um antibiótico. Se eu consigo níveis plasmáticos elevados com ele, mais elevado, e nível plasmático mais baixo com esse, se a pessoa que estiver com infecção e tomar o polimorfo A, praticamente não vai ter efeito. Mas se tomar o polimorfo B, você corre um sério risco de ter um bom efeito daquele antibiótico e conseguir o seu tratamento. Então é importantíssimo que se tenha acesso à informação sobre o polimorfo. Então a doutora Laura, que vai nos ajudar como uma pessoa relacionada
o estágio em docência, ela está fazendo o doutorado dela na física, ela vai nos brindar com uma aula, né, em que mostra de que forma se pode fazer a caracterização de fármacos utilizando algumas técnicas espectrofotométricas, técnicas térmicas, difração de raio-x, para fazer a caracterização desse polimorfismo de fármacos. Vamos lá. Aqui nós temos um exemplo de farmacopeia japonesa, que está disponível gratuitamente na internet, na sua 17ª edição, mostrando aqui uma descrição da lactose apresentada na forma hidratada. O que ele é? Ocorre como cristais brancos, ou pó branco, ou pó granulado branco. O branco serve para todo mundo. Então, pó ou cristais brancos, ou pó granulado branco. É livremente solúvel em água e praticamente solúvel em etanol absoluto, 99,5%. Vamos aqui um outro exemplo aqui da sacarose. Pó cristalino branco ou cristais brancos incolores lustrosos, né? É muito solúvel em água e moderadamente solúvel em etanol, 95%. Não é aqui o absoluto, é o 95%. Veja, as descrições, além de outras especificações, como ensaios de identificação, impurezas, doseamento, constam nas farmacopeias. E apesar de ser japonesa, a única coisa japonesa que tem são esses ideogramas aqui. Tá? Então estão disponíveis, serve para uma consulta, tá, de informações sobre ativos e inativos farmacêuticos, bem como a farmacopeia brasileira. Como caracterizar a qualidade destes pós? Uma das informações de qualidade que são muito úteis, muito útil no caso das nossas formulações, para preparação de cápsulas, para transferência, preparação de sachês, preparação de comprimidos, é a determinação da fluidez desse pó. Como é que essas partículas interagem uma com a outra? Qual é o tamanho desse atrito? O quanto é difícil de fluir e o que eu preciso fazer para melhorar esta fluidez? Então, essa determinação da fluidez compreende a medida do ângulo de repouso, que é feita de modo estático ou modo dinâmico, tá? Ou através da medida da velocidade de escoamento daquele sólido. Então, são técnicas diferentes e o que nós temos acesso para poder fazer aqui em laboratório é a técnica que utiliza a medida do ângulo de repouso. A técnica que utiliza esse ângulo, essa medida, compreende você fazer escoar a tua amostra através de um orifício até a formação de um cone, cujo ângulo com a base da superfície interna horizontal, cujo ângulo é uma medida da fluidez. Então, o que é que nós teríamos? Que utilizar um funil, utilizar aqui uma peneira, para que nós não tenhamos uma queda rápida, acentuada daquele pó, que possa, inclusive, até entupir o orifício do funil. Então, vai deixando cair naturalmente, de uma altura da boca do funil até a base, uma altura de 10 centímetros. Então, vai caindo, deixa organizar a formação de um cone. Onde é que para? Quando esse cone estiver estável, mensurável. Dá para deixar o cone baixinho e medir? É difícil. É preciso que esse cone chegue até a ponta do funil? Não, não é necessário. Então, é uma interação que se faz na hora de fazer a medida, em que você faz a queda daquela amostra através da peneira e é direcionado pela bocal do funil para que haja a formação de um cone. Em seguida, você percebe a formação de um triângulo retângulo com um raio e com uma altura. Tá? Então, o cateto adjacente e um cateto oposto. O cateto oposto é a altura, o cateto adjacente é o raio deste cone. Portanto, o ângulo que se forma junto ao cateto adjacente, aqui chamado de alfa, possui uma tangente que é a razão entre a altura e o raio, aqui representado. E quanto é que esse ângulo? É o arco cuja tangente é h sobre r.
Então, usando uma calculadora que possui funções trigonométricas, você faz o cálculo do inverso da tangente e encontra qual é o ângulo. E esse vai ser o ângulo de repouso. Uma outra forma que a gente vem utilizando para fazer essa medida é empregar smartphones com aplicativos que consigam fazer a medida de ângulo. Lá no final dessa apresentação, eu tenho o nome de diversos aplicativos que são capazes de fazer essa medida. Então, uma vez eles instalados no smartphone e ele calibrado, você teria como fazer, pela aproximação, pelo paralelismo entre um dos lados do smartphone com o cone, com o lado inclinado do cone, você fazer diretamente a medida do ângulo de repouso. Okay? Isso é uma forma de facilitar. Mas o que essa medida nos diz? Nos diz que quanto maior o ângulo, pior a fluidez. O que é lógico. Se esse cone, ao se formar, ele estende na base e a altura fica pequena, é porque o pó tem uma excelente fluidez. Mas se o contrário, o cone tem uma base pequena, mas tem uma altura grande, então a relação, a proporcionalidade, a relação que tem entre altura e raio, vai dizer respeito ao ângulo. E esse ângulo diz respeito à fluidez. Quanto maior o ângulo de repouso, pior a fluidez. De tal maneira que quando isso é tabulado, colocado em literatura, ângulos menores do que 20 graus são ditos como de excelente fluidez, de 20 a 30 tem uma boa fluidez, de 30 a 40 isso é tolerável, e maior do que 40 graus ela é muito fraca. Além disso, quando você tem um ângulo de repouso maior do que 40 graus, se torna ainda mais difícil você fazer a correção desta fluidez. O pó tem uma coesividade tão imensa que é difícil, através do uso de deslizante, você conseguir fazer com que ele flua de maneira melhor. Mas se este ângulo é entre 30 e 40, 20 e 30, você pode transformá-lo num algo de maior excelência em termos de fluidez, através do uso de agentes deslizantes. Aqui nós vamos mostrar, ou tentar mostrar, como é que se faz a medida de ângulo de repouso de forma dinâmica, utilizando um aparelho que a amostra é colocada dentro, submetido à rotação, controlada, e você percebe que o pó vai se arrumando, formando um ângulo de repouso. Esse traço preto colocado na horizontal serve de referência, para que você possa estar medindo qual é o ângulo de repouso formado. Este material então é submetido a mudança de velocidade e o sólido vai sofrendo e respondendo a esse estresse, até o momento em que ele submete a uma velocidade maior e cria uma turbulência nessa região. Acompanhe com cuidado, com carinho, que você vai perceber que isso vai acontecer quando a velocidade vai se tornando mais elevada. Tá? Então, no momento, até o momento, você teria este ângulo de repouso aqui para medir, que seria a fluidez dessa mistura, que é amido contendo 0,5% de aerosol. Okay? Então, veja, ele se organiza, se acomoda, formando um ângulo de repouso. Só que esse aqui é um ângulo de repouso dinâmico, porque ele está o tempo todo em movimento. É diferente do ângulo de repouso estático feito através da técnica mostrada anteriormente. Tá? Percebam, a velocidade está aumentando e o ângulo permanece praticamente igual ao que se vinha observando. À medida que esta velocidade vai aumentando, o atrito com as paredes deste cilindro faz com que as partículas comecem a ter uma turbulência, como você observa já agora. Tá? Essa turbulência vai aumentar à medida também que aumenta a velocidade de rotação. Okay? Então isso aqui é apenas para diferenciar entre como é que é a medida do ângulo de repouso estático e o ângulo de repouso dinâmico. Mesmo assim, perceba que ainda dá para perceber aqui, o ângulo de repouso formado nessa regiãozinha aqui. Então, a medida teria que ser feita utilizando uma velocidade em que toda a estrutura do pó permaneça num determinado ângulo.
Tá? Olha só, a turbulência fica cada vez maior à medida que você aumenta a velocidade e se torna impraticável à medida deste ângulo de repouso, né? Porque você tem o atrito puxando para baixo, a fluidez jogando ele aqui para cima, então você não consegue visualizar claramente aqui o ângulo formado, né, durante essa movimentação. Mas no início, nas rotações mais baixas, dava para perceber com muita clareza este ângulo de repouso formado. Tá? Mas dependendo do tipo de pó, pode precisar de velocidades mais elevadas para você fazer essa medida. Okay? Esse vídeo então está finalizando, porque a gente não vai ficar aqui até o final observando ele. E essa projeção aqui em vermelho dá a ideia de qual seria o ângulo. Tá? E do mesmo jeito, na própria tela você pode colocar o smartphone paralelo a essa reta vermelha para você fazer a medida do ângulo de repouso. Você pode pegar isso aqui como uma foto e utilizar um transferidor para fazer essa medida do ângulo, ou a fotografia analisada em softwares como o ImageJ, por exemplo, em que você também consegue fazer a medida do ângulo. Okay? Então, isso apenas como o exemplo, né, dessa técnica. Vamos aqui a um exercíciozinho rápido e simples para vocês mostrarem que aprenderam. Em ensaio de fluidez de diversos pó foram obtidos os seguintes resultados. A altura do cone 2 cm, diâmetro, não é raio, da base de 3 cm. Numa outra situação, outra amostra, a altura do cone de 1 cm, o diâmetro da base de 4. Cone com 1 cm, formado sobre base fixa, que tem 3 cm de diâmetro. É uma outra opção. Em vez de você soltar o material sobre uma superfície grande, você delimitar. Eu tenho um suporte na forma de um cilindro que tenha um diâmetro definido. Então eu derramo o pó sobre ele e é só sobre ele que forma o cone. O que ficar do lado não pode atingir a altura do cilindro utilizado como base. Aí eu posso fazer algo semelhante a isso que está aqui descrito. Por favor, exercitem isso para resolver essa situação. E eu adianto que as respostas são respectivamente 53,3 para esse primeiro caso, 26,56 para o segundo, 33,69 para a terceira situação. Mas nada como praticar para que você possa entender o que é diâmetro, o que é raio, como é que faz a operação utilizando a calculadora trigonométrica, né, com as funções trigonométricas. Vamos seguindo adiante. Como é que mais se faz caracterização da qualidade? Isso aqui é uma outra forma de fazer determinação de fluidez, mas utilizando uma característica que é a densidade daquele pó. A densidade de pós e de grânulos, ele difere da densidade de líquidos porque aquele pó, aquele grânulo, ele vai ter espaço vazio entre as partículas. Então a densidade ali não é uma medida real, é uma densidade aparente. E ela é determinada de acordo com o grau de compactação que se dá à amostra. Então ela pode ser uma densidade frouxa ou uma densidade compactada. E a fluidez é medida exatamente em função da diferença que existe entre essas duas. Se eu preciso de mais energia para obter uma diminuição de volume de uma determinada amostra, significa que ela tem uma péssima fluidez. Se a diferença encontrada entre a densidade compactada e a densidade frouxa é uma diferença grande, representa que ela tem uma baixa fluidez. Tá? Então isso leva a outras aplicações. Por exemplo, a partir da determinação dessas duas densidades, que nós vamos mostrar daqui a pouco, é possível determinar o índice de Carr, ou índice de compressibilidade, e o fator de Hausner. Como é que se determina isso? Através das respectivas equações. O índice de Carr, ele mede a diferença entre as duas densidades, densidade compactada e a densidade frouxa, e isso dividido pela densidade compactada e expressa de maneira percentual, ou percentual de compressibilidade daquele sólido. O fator de Hausner é mais simples, é só a razão direta entre a densidade compactada e a densidade frouxa. Ela vai dar sempre maior do que 1. Mas como é que eu determino essa densidade aparente, frouxa e compactada?
Formalmente, se utiliza um equipamento em que a amostra é colocada dentro de uma proveta, é um cilindro graduado. Então a amostra frouxamente é colocada dentro da proveta. Você tem uma medida de massa, qual é a quantidade que foi colocada, e uma medida do volume que foi colocado. A razão entre essa massa e o volume que ocupa já vai me dizer qual é a densidade frouxa daquele sólido. Em seguida, ele é acoplado a um equipamento e submetido a compactações. Então, esse material gira e ele possui um dente. Portanto, a proveta é colocada para cima e quando passa por esse dentinho, ela cai. Cai de uma determinada altura múltiplas vezes, num equipamento em que você consegue programar qual é o número de batidas, de sucções que você quer submeter àquela amostra. Então, ao submeter aquele número de batidas, você verifica novamente qual foi o volume. Já que não existe perda de massa, a mesma massa inicial, agora no novo volume, vai te dizer qual é a densidade compactada, sob diferentes graus até de compactação. Então, 100 batidas, 200 batidas, 500 batidas, 1000 batidas, você vai ter a compactação daquele sólido, formando então uma densidade compactada e uma densidade frouxa, através, com o uso das quais você pode calcular o índice de compressibilidade, ou índice de Carr, e o fator de Hausner. Vamos ver aqui os outros exemplos. Durante o ensaio de densidade de diversos pós, foram obtidos os seguintes resultados, em que o volume inicial foi sempre 50 ml. Através dessas informações que estão aqui, peso da amostra, volume após 100 batidas, 40. Volume após 200 batidas, 35. Determinar qual é o índice de Carr e o fator de Hausner. Eu estou adiantando aqui para vocês alguns resultados, mas eu estou solicitando que vocês façam os cálculos de cada um e comparem os resultados, para que vocês tenham alguma conclusão. E, em seguida ainda, repetir os cálculos sem utilizar o valor da massa. Despreza isso daqui. Será que é possível fazer? Eu lhes adianto que é possível fazer sim. O que vocês não vão ter é o valor da densidade. Mas vocês conseguem calcular índice de Carr e fator de Hausner. Como? Empregue aquela matemática básica para fazer as transformações, sabendo que a massa é a mesma. A massa inicial é a massa depois de 100, é a massa também depois de 200. A massa de 40 gramas é a mesma massa que você tem depois de 100 batidas e a massa depois de 200 batidas. Então, aqui eu estou adiantando o resultado para esta primeira situação. Eu tenho 30 gramas de amostra. Depois de 100 batidas, o índice de Carr para esse material é 20% e o fator de Hausner 1,25. Mas após 200 batidas, o índice de compressibilidade passou a ser 30 e o fator de Hausner 1,43. Daqui a pouco a gente vai mostrar o que é que significa esses valores. Por enquanto, procure repetir esses cálculos fazendo para a amostra de 40 gramas, a amostra de 25 gramas, com os respectivos resultados e digam, por favor, qual foi a conclusão que vocês chegaram para essas situações. Vamos lá? Isso foi um material publicado numa revista Internacional de Farmacotécnica, em 2004, falando das forças de Van der Waals sobre a compactibilidade e o poder de fluidez de pós. O seguinte procedimento descrito no artigo tal foi realizado. Provetas preenchidas com determinada massa de pó, volume inicial registrado, densidade bulk determinada. Depois, as provetas submetidas a 10, 250, 500, 1250 e 2000 batidas e os volumes registrados. Quando a diferença entre os volumes foi menor que 1 ml e 2%, duas formas de expressar a variação aqui de volume, o volume compactado foi registrado, obtendo então os seguintes valores. Para povidona, lembre quem é a povidona, polivinilpirrolidona, solúvel em água, utilizado como aglutinante. Ele também tem função como auxiliar na solubilização de alguns fármacos. Tá? Deu isso aqui. O número de batidas necessário para que ele houvesse a compactação foi essa. Crosspovidona,
que a povidona com crosslink foi 500. O paracetamol precisou de 1.250 batidas para atingir a estabilidade no volume. O amido pré-gelatinizado e ácido esteárico também, enquanto que o estearato de magnésio precisou de 2.000 batidas para chegar numa situação de estabilidade naquele seu volume. Pois bem, quando esse material então foi analisado, nós vamos mostrar mais adiante uma tabela que faz análise de densidade, índice de K e fator de Hausner, vocês vão observar quais foram os resultados. Mas por enquanto, vamos lá. Nessa determinação de índice de K e fator de Hausner, nós temos tabelas que dão informação sobre a fluidez. É lógico que se essa diferença for pequena, significa que aquela minha amostra de pó, ele já é suficientemente fluido para ocupar um volume pequeno. Eu não preciso submeter a tantas batidas e mesmo que submeta, ele não diminui tanto o volume, porque ele já tem um excelente fluxo. Então, menor diferença, você vai ter menor compressibilidade e isso representa um excelente fluxo. De forma semelhante, o fator de Hausner, se você tem pequena diferença entre eles, o valor da razão é mais próximo de 1. Mas se o valor é muito elevado, a diferença entre eles é elevada, a razão entre eles vai ficando cada vez maior, você vai tendo péssima fluidez. Dependendo da fonte bibliográfica onde se tem essas informações, você pode ter inclusive tabelas como essa, obtida dessa referência. Formas farmacêuticas sólidas orais, o desenvolvimento de formas farmacêuticas sólidas orais. Então, que tipo de fluxo? Excelente, bom, pobre, escasso, passável, pobre, mas muito pobre, ou muito deficiente. Então você utiliza aqui números diferentes do que tem em outras tabelas. Então, cuidado, fontes de referência existem variadas, mas que nem sempre trazem as mesmas idênticas informações. O que se tem aqui em comum é que, quanto menor o índice de Carr ou de compressibilidade, quanto menor o fator de Hausner, maior a fluidez daquela amostra. Quanto maior o índice de compressibilidade, quanto maior o fator de Hausner, pior a fluidez daquela amostra. Então, o que nós estamos mostrando são formas diferentes de fazer a avaliação. Ângulo de repouso estático, ângulo de repouso dinâmico, determinação de densidade aparente, que são muito úteis na verificação da fluidez dos sólidos e nos orienta sobre o que fazer para corrigir essa fluidez. Adianto também que determinação de densidade aparente bulk tapered ou frouxa e compactada, ela tem muita utilidade na preparação de cápsulas. Portanto, é muito importante que se aprenda como fazer e como interpretar esses valores. Como eu disse antes, aquelas informações de povidona, cross-povidona, amido, ácido esteárico, paracetamol, estearato de magnésio, estão aqui contidas para que vocês possam exercitar, determinando o índice de K e fator de Hausner, a partir dos valores de densidade bulk e densidade tapered de cada uma dessas matérias-primas. E a partir daí definindo qual é o grau da minha fluidez, apresentado de acordo com a tabela mostrada nos slides anteriores. A fluidez é boa, é ruim, é péssima, tá? Então, para que vocês possam estar tomando esta decisão. Neste caso, eu não tenho aqui, eu não estou levando para vocês resposta a essa questão. Vamos lá. Uma outra determinação que se faz nos sólidos, inclusive mostrando a sua interação com a umidade, interação com a água do ambiente, ela já possui, ela absorve ou ela perde com facilidade. Então a gente faz isso determinando qual é a umidade daquela amostra. E olha, umidade ela costuma ser determinada através de técnica de perda por dessecação. Então se faz isso utilizando estufas variadas, estufa a 105 graus, estufa a vácuo numa temperatura mais baixa, utilizando uma balança que, sob a ação de uma radiação infravermelha, ele promove a perda de umidade ou de qualquer outro material volátil
e vai registrando isso ao longo do tempo de aquecimento, o que uma estufa normal não faz, a balança consegue fazer. E uma outra técnica que aí já determina inclusive a quantidade de água na estrutura interna do cristal, o que é mais difícil de se determinar através da perda por dessecação, porque essa água está mais inserida internamente na estrutura cristalina. Tá? Então, através da técnica de titulação pelo Carl Fischer, tá, você consegue determinar, já que a amostra vai ficar dissolvida no meio, então a estrutura molecular cristalina ela é toda desfeita e ela expõe essa água que estaria presente naquela estrutura cristalina. Então, técnicas diferentes, onde aqui eu estou procurando mostrar um exemplo da balança por ação infravermelha. Tá? Então, a balança tem a estrutura de pesagem embaixo, onde é colocada a amostra, e tem uma tampa, onde possui uma lâmpada que irradia a iluminação infravermelha, que é quente, que favorece a evaporação de todos os líquidos voláteis contidos naquela amostra, em especial a água. E ela mostra o registro, né? Algumas têm um display que consegue fazer esse mostra do registro da quantidade de água, né? A quantidade de peso perdido, e outras você faz esse registro numa impressora. Então ela é acoplada a uma pequena impressora que vai gravando essas informações. E depois disso você consegue saber quanto tempo, quanto de umidade foi perdida para aquela amostra. Então, nessa determinação, ou você segue o procedimento descrito em farmacopeia, ou você desenvolve algum para fazer a validação, provar que ele é correto para ser utilizado. Vamos lá. Como é que eu posso interferir na qualidade daquele sólido? Dentro do processo de manipulação, a gente tem algumas formas de interferir. Quer seja na redução do tamanho, então aquela partícula é suficientemente grande para atrapalhar o meu processo de absorção, atrapalhar o meu processo de mistura, não consigo deixar homogêneo se estiver grande, então eu trituro para reduzir o tamanho. Essa trituração pode ser feita a seco, utilizando grau e pistilo, pode ser realizada a seco, utilizando equipamentos como moinhos, é uma combinação, ou uma micronização, utilizando um equipamento que faz jorro de ar. O ar promove um atrito muito grande entre as partículas, elas ficam então trituradas de uma forma micronizada, com a vantagem de que isso não gera calor, né, durante o processo. Já a trituração com moinhos gera, e grau e pistilo também gera calor. Ou também uma trituração a úmido, utilizando grau e pistilo ou moinho coloidal, mas a levigação ela é mais utilizada quando se trabalha uma formulação em que essa umidade, esse líquido, continue presente. Raramente se trabalha a levigação para a obtenção do pó seco no final, mas é possível. O líquido de levigação, neste caso, precisaria ser volátil e com facilidade ele volatilizar, para que não se perca muito tempo aguardando isso. Uma outra forma de fazer essa interferência na qualidade é fazer a dessecação da amostra. Para isso, você pode utilizar estufa, irradiação infravermelha, fazer a liofilização, fazer o uso de um spray dryer. Né? Então, você seca aquela amostra. A liofilização pressupõe que você primeiro congele o material e submeta a um vácuo intenso para fazer a sublimação daquela água. Isso preserva muito a qualidade química da amostra, né, que você esteja dessecando. Por isso é que ela é aplicável muito a substâncias biológicas, né, produtos vegetais, em que tem uma quantidade de umidade muito grande e que você submeter um processo de aquecimento para fazer a secagem faz com que ocorra a degradação da substância química presente. E ainda uma outra forma de interferir na qualidade é através da preparação de grânulo, que é o objetivo da nossa próxima aula. A seguir vamos ver exemplos, né, de como o tamanho da partícula interfere em qualidade do material formulado. Este gráfico, obtido de um livro chamado Farmacotécnica Moderna, ele, que já é tirado de uma outra referência, ele tenta mostrar a quantidade dissolvida em 500 ml ao longo do tempo de uma mesma substância, que é a fenacetina,
apresentada em diferentes tamanhos. Esses grânulos, contendo amido e gelatina, foram então submetidos ao ensaio de dissolução e o que se vê é que partículas com tamanho de 0,5 a 0,71 milímetros dissolvem de maneira lenta. Preciso de muito tempo para chegar a uma determinada quantidade dissolvida. À medida que esse tamanho é menor, ele vai dissolvendo de maneira mais rápida, até que aquelas partículas de menor tamanho, 0,11 a 0,15 milímetros, dissolvem de maneira muito rapidamente. Ela só precisou de 2 minutos para chegar a 180, digamos, miligramas dissolvido em 500 ml. Ao passo que essas partículas de maior tamanho, mesmo em 10 minutos, só chegou a dissolver menos de 100 miligramas em 500 mililitros. Então é claro, é óbvio, é natural se perceber que partículas de maior tamanho vão se dissolver de maneira mais lenta do que as partículas de menor tamanho. Completando aqui com este outro gráfico, ainda mostra o seguinte: o efeito da presença de molhante para a dissolução da preparação. Apenas o tracejado aqui é aquela preparação em que o meio de dissolução tinha ácido clorídrico com agente molhante. E com o traço inteiro, o meio de dissolução era apenas ácido clorídrico. Verifique que a presença do agente molhante causou o aumento na velocidade de dissolução de todas as partículas. Então, além do efeito do tamanho da partícula, ainda teve o efeito da presença de um agente molhante que favorece a velocidade de dissolução. Tá? Então, tenham isso em mente para não utilizar inadvertidamente ou desnecessariamente algum agente molhante, mas que quando for necessário, isso implica numa mudança de biodisponibilidade do fármaco que esteja sendo veiculado, que você esteja sendo utilizado. Bom, de que maneira se realiza processamento de pós? Ora, depende da finalidade. Eu posso muitas vezes estar fazendo a mistura desses pós, né? Então, para fazer mistura, eu vou utilizar processos diferentes para realizar isso de acordo também com a capacidade que eu tenho e de volume de material que eu tenha que misturar, da proporção que eu tenha desses sólidos, do tamanho dos sólidos, ou seja, existem fatores que podem interferir nesse processo de mistura e daí nos levar a decidir qual utilizar, tá, para fazer essa operação muito importante. Vamos lá, vamos comentar aqui sobre cada um deles. Mistura por espatulação. Quando você tem substâncias que são incompatíveis e que o processo de mistura muito íntimo, com grau e pistilo, por exemplo, levaria a uma maior incompatibilidade entre elas, você faz uso da espatulação. Então, lá no início, eu comentei a respeito de mentol e cânfora, timol com mentol, timol com cânfora, essas coisas, que formam mistura eutética. Que tem técnica outra, que não seja aqui a espatulação, para fazer a mistura. A utilização de um adjuvante, como um talco, um aerosil, que favoreça a trituração separada de cada um e depois fazer a mistura. Mas pode-se fazer a mistura por espatulação leve. Substâncias que tenham açúcares redutores e o ativo que tem uma base nitrogenada, por exemplo, uma amina primária ou secundária, se você tritura em grau e pistilo para fazer a mistura dos dois, ou em moinho de bolas, você, pelo atrito, vai favorecer o escurecimento da preparação, pela reação de Maillard que vai ocorrer. Tá? Então, a espatulação ela costuma ser utilizada para substâncias que tenham incompatibilidades, possam causar uma interação entre elas. Para evitar essa interação ser forçada a acontecer, né, você dá maior estabilidade ao produto, você opta por a mistura por espatulação. Em aula prática, a gente procura demonstrar como é que isso é realizado. Uma outra técnica é fazer a diluição geométrica.
A seguir, nós vamos demonstrar como é que isso é feito de maneira mais clara. Uma outra é que quando se faz a trituração utilizando grau e pistilho, você já faça também a mistura. Colocar os dois ou mais sólidos juntos e fazer a trituração e mistura ao mesmo tempo, em moinho de bolas ou em grau com pistilo. Uma mistura por peneiramento, gente, é uma coisa interessante porque você associa os dois sólidos, passa no tamiz, depois você retorna o que passou para favorecer a passagem do que ainda não passou, e neste processo repetido você consegue fazer uma boa mistura dos sólidos. Tá? Então é uma associação de espatulação com tamização. Você espatula e tamiza e faz com que ocorra a mistura dos sólidos. Pode-se fazer também por tombamento ou tamboração, que isso é o mais comum. Vou mostrar algumas figuras logo a seguir que usam esse tipo de processo, tombamento ou tamboração, que em manipulação se pode utilizar inclusive dentro de um saco plástico, desde que se tome o devido cuidado de deixar um espaço vazio para que possa ocorrer o processo de tombamento, né, das partículas, e que é através deste tombamento repetido que ocorre a mistura. Ou ainda, fazer a mistura utilizando um jorro de ar. Critérios para que essa mistura seja bem feita: quantidade de sólidos sejam semelhantes, densidade dos sólidos sejam semelhantes e que a densidade destes sólidos também seja semelhante. O pior é que na maior parte das vezes a gente não tem essas situações atendidas. Mas vamos ver aqui alguns exemplos de equipamentos. Este primeiro corresponde a um motor com seus controles de velocidade, de tempo, né, em cujo eixo aqui foi colocado uma série de aberturas com tampa. Na verdade, é só um objeto para o acoplamento destes copos ou destes frascos. Então você pode pegar um copo descartável contendo os sólidos que você deseja misturar e você coloca nesta tampa, a tampa que está acoplada ao eixo. É uma tampa, ela não possui uma abertura que ligue ao outro, não. Cada material contido aqui é uma mistura individual. O conteúdo deste copo não tem que ser misturado com esse, nem com este, nem com nenhum outro. Então, eu posso colocar aqui amido com extrato seco de alcachofra. Num outro, posso colocar celulose com extrato seco de ginkgo biloba. Não tem o menor problema, porque um não vai misturar com o outro. Eu não vou tratar de problema hepático junto com problema circulatório. Cada um vai ficar na sua mistura. Uma vez que estejam montados, o dispositivo é acionado e vai ficar girando. Então, cada copinho desse vai ter sua mistura contida nele, submetida a processo de tombamentos vários. Durante todo o tempo de rotação, ele vai ficar tombando, girando, né, fazendo a mistura. De maneira semelhante, nós temos um outro dispositivo. O motor é colocado aqui, nós temos um eixo de rotação contendo este dispositivo, dentro do qual se coloca um plástico, né, material tipo PET, que parece um misturador em V em miniatura. Uma vez que eles sejam fechados, essa tampinha aqui fechada, ele é submetido à rotação para que promova a mistura dos sólidos contidos também em cada um dos dispositivos. O que está aqui não se mistura com esse, o que está aqui não se mistura com o outro. Cada um é a sua composição individual. Para uma quantidade maior de material a ser processado, pode-se utilizar misturadores em V, como acontece numa indústria. Então, dentro desse dispositivo, né, cerca de metade até o máximo de 70% do seu volume pode ser preenchido com a mistura dos pós, né, com os pós que vão ser misturados. Eles são vedados, né, nas 3 aberturas, ficam fechados, e submetidos então a uma rotação. Então os sólidos contidos aqui vão ficar aqui embaixo, quando estiver nessa posição, e quando a posição estiver completamente invertida, ele vai estar contido num lado e no outro. Então, por tamboração, ele vai sendo submetido à mistura. O tempo de mistura depende de quem são os componentes e do objetivo.
Eu quero uma mistura muito íntima, normalmente se deixa 30 minutos a uma velocidade de 30 rotações por minuto, o que corresponde a um total de 900 inversões deste equipamento. Se o objetivo é apenas colocar um deslizante, um desagregante, você deixa uma mistura por um tempo máximo de 10 minutos. O tempo é bem menor, porque você tem que deixar essa mistura não tão íntima quanto a mistura de ativo com diluente. Vamos aqui a alguns exemplos dessas misturas. Como é que eu vou processar a mistura destes sólidos? Ácido bórico com amido e talco. Como é que eu misturo? Como é que eu misturo carbonato de cálcio com óxido de magnésio, bicarbonato e subcarbonato com estas quantidades aqui descritas? O que foi comentado é que é necessário que se tenha quantidades semelhantes, densidades semelhantes e tamanho de partículas semelhantes. Ao pegar esses componentes, você observa aí que o ácido bórico se apresenta como cristais maiores do que os outros dois. Então, ele precisa ser submetido a uma trituração para que o tamanho dele se aproxime do tamanho dos outros dois. E os outros critérios, como é que eu vou trabalhar? Ora, eu inicio misturando o ácido bórico com o amido. Estão em quantidades mais próximas. Tá? Se eu misturo o amido com talco, eu vou ter uma distância muito grande entre os dois em relação ao ácido bórico. Então, eu primeiro aproximo ácido bórico com amido, procurando fazer uma mistura bem íntima dos dois, e depois misturar o talco. E aí você teria 25 com 50, que é mais próximo do que você misturar 5 com 70. Okay? Você mistura então em duas etapas, ácido bórico triturado misturado com amido, e depois essa mistura, 25 gramas misturado com talco. De modo semelhante, você atua aqui, óxido de magnésio com subcarbonato de bismuto, com bicarbonato de sódio, que é cristal e precisa ser triturado, e depois misturado com carbonato de cálcio. Então, reconhecer a matéria-prima que você está triturando. Carbonato de cálcio foi mostrado numa microfotografia no início dessa aula, que são partículas muito pequenas e muito coesas. Óxido de magnésio é um material também muito pequeno. Subcarbonato de bismuto também. O único que apresenta no formato cristalino grande é o bicarbonato de sódio. Então, ele é o único que vai precisar ser triturado para que você possa misturar homogeneamente com os outros pós. 1 com 3, depois com 4, depois com 5. E você então teria uma mistura homogênea. Cada etapa com seu devido tempo de mistura. Uma outra técnica que costuma ser utilizada quando a proporção entre as substâncias que vão ser misturadas representa uma diferença muito grande, e esse muito grande continua sendo subjetivo, tá? É a técnica de diluição geométrica. O que é isso? Ele pressupõe que você divida o seu diluente, ou um dos componentes, em quantidades menores, né, para que você possa deixar semelhante à quantidade do outro componente. Vamos representar isso aqui como sendo a mistura de um ativo de 1 grama a um diluente. Para obter uma mistura de 1 para 100, significa que eu vou utilizar 1 grama de ativo com 99 gramas de um diluente. Para realizar essa mistura, e um dos pressupostos é ter quantidade semelhante entre os componentes da mistura, a gente inicia misturando 1 grama de ativo, aqui representado pela letra A, com 1 grama de diluente, resultando, portanto, em 2 gramas da mistura. Ela já está na proporção aqui 1 para 1, ou 50%. Ora, se nós temos 2 gramas da mistura, nós vamos misturá-la agora com 2 gramas de diluente. É a próxima etapa. 2 gramas de mistura com 2 gramas de diluente, resultando, depois de homogêneo, em 4 gramas de mistura. Agora, essas 4 gramas de mistura eu vou colocar com mais 4 gramas de diluente. Olha só. 8 gramas de mistura, que vai ser misturada agora com 8 gramas de diluente. Notem que diluente está crescendo de maneira geométrica. 1 passou para 2, que passou para 4, que passou para 8. Ativo passa para mistura também em crescimento geométrico. Por isso o nome, diluição geométrica. Minha gente, mas vocês já se perceberam qual foi a quantidade de diluente utilizado até o momento?
8 mais 4 mais 2 mais 1, tá? Dá um total de 15 gramas. Sobrou quanto? Sobra 85. Então, até quando eu vou seguir com esse processo? Até que a quantidade que sobra seja bem próxima da quantidade de mistura que eu tenha. Então, vamos lá, vou seguir. Aqui eu já utilizei 31 gramas de diluente no total. Significa que eu tenho apenas 69 gramas de diluente para ser utilizado, 68, desculpa, gramas de diluente para ser utilizado. Então, na próxima mistura, eu já tenho utilizado metade disso, e a última mistura eu já faço com os 36 que sobraram para chegar aos meus 100 gramas. Eu já tenho até uma quantidade maior da mistura do que a quantidade de diluente que vou utilizar. Então são várias etapas seguidas com bastante cuidado, a cada uma realizada, para que se faça a mistura homogênea em cada etapa. Como na maior parte das vezes a gente tem pó branco com pó branco para misturar, é comum a utilização de um agente que dê cor para que essa mistura seja percebida como homogênea. E essa substância que dá cor pode ser uma vitamina B2, que é amarela. Tá? Dificilmente se recomenda a utilização de carvão ativo, porque ele é um agente adsorvente e pode manter a substância ativa adsorvida a ele e não deixar que ela seja biodisponível. Tá? Então, a mistura colorida é colocada desde o início, para que desde o começo você possa avaliar visualmente se está conseguindo deixar uma mistura homogênea. Exemplos de aplicação disso. Olha só, vitamina D3, ela tem uma apresentação de 400, 1.000, 2.000 unidades em cada cápsula que contém 500 mg de carbonato de cálcio. Só que uma unidade de vitamina D3 corresponde a 0,025 microgramas. Significa que 400 unidades de vitamina D3 corresponde apenas a 10 microgramas. É muito pouco em relação à quantidade dos outros componentes. Daí que a gente costuma representar da seguinte maneira, que a quantidade de ativo representa isso. A quantidade de talco representa este amarelo e a quantidade de carbonato de cálcio representa toda essa quantidade de quadrinhos brancos aqui. É muito diferente de um para o outro. E sendo tão diferente, observe aqui, uma unidade de vitamina D3, 0,025, 400 unidades a 10 microgramas. 10 microgramas para 50 já é uma diferença muito grande e para 500 é bem maior essa diferença. Daí a necessidade de se fazer uma diluição geométrica da vitamina D3 para que ela possa ser bem misturada e homogeneamente distribuída nesses outros pós. É comum, é uma outra atividade também muito comum numa farmácia com manipulação, você ter estes tipos de substâncias já prontos na forma de um diluído que é mais fácil de ser pesado e é mais fácil de ser misturados na composição em que eles estejam presentes. Diluído 1 para 100, diluído 1 para 1000, depende muito da dose que costuma ser empregada do produto nas formulações farmacêuticas. Na aula de cápsulas, a gente vai demonstrar um pouco a respeito da aplicação disso e do fator de correção que é utilizado quando se trabalha com material diluído em relação ao material puro. E comenta também sobre alguns erros cometidos que levam, em alguns casos, até a morte quando isso é mal utilizado. Então vamos lá. Condições para uma boa mistura. Nós já repetimos isso algumas vezes. As quantidades precisariam ser iguais, o tamanho das partículas iguais e densidades aparentes iguais. Como nem sempre se tem isso à disposição para fazer as misturas, tá? A gente trabalha triturando as partículas, fazendo diluição geométrica, porque essa aqui a gente não tem como mexer, infelizmente. Derivado dos pós. Ora, a partir dele se pode fazer granulado. Dos pós ou dos grânulos fazer cápsula comprimido, do pó diretamente fazer solução, do pó diretamente fazer suspensão, do pó diretamente fazer pastas. Minha gente, o pó é fundamental. Entender como é que se manuseia, manipula, como é que avalia a qualidade, é fundamental para que a gente possa fazer boas preparações futuras, não apenas essa pó propriamente. Por isso é que ela é fundamental para o restante da disciplina.
As avaliações de qualidade, portanto, aqui representadas, distribuição granulométrica, densidade aparente, ângulo de repouso, umidade e determinação de teor de ativo, costuma ser feito na forma farmacêutica apresentada como pó. E para isso se utiliza os equipamentos que também já foram mostrados, tá? Técnicas também que já foram mostradas. Minha gente, eu só lamento que a gente não esteja tendo essa aula de maneira presencial e que não existe uma perspectiva de se ter uma atividade prática, porque na atividade prática a gente iria utilizar calculadora com funções trigonométricas, né? Trabalhar a utilização de celulares, os smartphones contendo aplicativos, e aqui estão representações, né, de alguns aplicativos que conseguem fazer medida de ângulo, né, para que a gente possa fazer medida de ângulo de repouso utilizando esses aplicativos. Nada impede que vocês em casa, nada que eu digo é relativo, porque às vezes tem uma mãe, tem um pai, tem uma avó, tem uma tia, que aí acaba achando que você está só brincando com o seu material. Vocês podiam fazer esses ensaios de fluidez em casa, pegando sal, que é barato, farinha de trigo, né? E vai derramando isso através de um funil. Ah, eu não tenho um funil. Faz um de papel. Derrama isso. Não tem que jogar fora. Esse ensaio ele não é destrutivo. Dá para fazer e determinar o ângulo de repouso, você medir pelo seu smartphone. Façam, tentem. Né? Ah, e a sujeira depois? Limpe. Não vai fazer mal a ninguém você trabalhar um pouco também não. Ok, minha gente? Espero que eu tenha me feito compreender com essa teoria a respeito dos pós, que ele é muito importante. Em breve a gente vai estar trabalhando a parte prática para mandar também para vocês. Agradeço a atenção dispensada e estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado.